está chamando o Rodrigo, lá em Romanos 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Esse texto aqui, ele nos faz uma declaração muito objetiva. O reino de Deus não é comida nem bebida. E lá em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fazendo uma conexão desses dois textos, nós encontramos uma mensagem muito direta de Deus para as nossas vidas. O reino de Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar aqui em cada coração. O reino de Deus não é para ser colocado em segundo, terceiro, quarto plano. Buscai primeiro o reino de Deus. Segundo, o reino de Deus não é comida nem bebida, é um reino de princípios e de valores. Comida e bebida é bom para manter o corpo em pé. Quem gosta de feijão aí? Eu gosto. Quem gosta de churrasco? Mais ainda, né? E aí vai, pizza, né? Carboidrato, tudo que você, arroz. Eu gosto demais de tudo isso, irmãos. Isso é muito bom, isso é necessário, isso é importante, mas isso só mantém o nosso corpo em pé. O que vai manter o nosso espírito em pé diante do juízo de Deus é a santidade, a integridade, a fidelidade, a pureza que vem de um caráter íntegro e aprovado por Deus. Então o reino de Deus não é comida. O reino de Deus, irmãos, é um reino de caráter transformado em Cristo Jesus. E quando a gente olha para essa realidade nos dias de hoje, é triste quando a gente vê que os valores de um caráter aprovado por Deus, de um caráter íntegro aos olhos de Deus, isso tudo está sendo destruído, está sendo rejeitado, está sendo roubado, né, do coração das pessoas. As pessoas estão vendendo valores espirituais por troca de comida, né? Quando é que isso acontece? Quando a gente às vezes escolhe um governante pensando na barriga e não pensando na vida espiritual, nos valores espirituais que a gente quer preservar na nossa vida e na vida dos nossos. Então hoje nós temos um mundo onde as pessoas estão valorizando o material, o que acaba, o que não tem valor nenhum, e jogando fora aquilo que é eterno. Esse é o retrato do mundo que nós estamos vivendo hoje. Então nós precisamos parar para avaliar essas questões. O reino de Deus não é comida, não é bebida, né? Mas é justiça, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Às vezes me dá uma indignação santa quando eu olho, irmãos, e vejo que as pessoas estão aprovando aquilo que é promíscuo, aquilo que é imoral, aquilo que é perverso, aquilo que é errado aos olhos de Deus. Esses dias eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, onde estão trocando os termos, né? Que são termos assim que a gente olha para eles e imediatamente a gente rejeita. Estão trocando para tentar deixar mais suave uma situação que não é suave. Por exemplo, pedofilia, pedófilo, é uma coisa que a gente mexe com a gente, que é uma pessoa que quer explorar sexualmente uma criança, um menor, um inocente. Aí agora eles estão colocando assim: pessoas atraídas por menores, não é pedófilo. Ou seja, estão tentando abrandar uma coisa que não se abranda. É esse o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo que quer normalizar o pecado, tornar o pecado uma coisa normal, aceita por todo mundo, e isso nós não podemos aceitar. Como igreja do Senhor que está se preparando para morar no céu, nós temos que defender os valores bíblicos, né? Então nós falamos muito da graça de Deus, mas o pecador, ele só vai entender a grandeza da graça quando ele entender o rigor da lei, quando ele entender que ele é pecador. Porque como é que você vai mostrar para uma pessoa que ela precisa da graça, se ela não consegue se ver pecadora, se ela não consegue entender que ela está errada, se ela não consegue entender que ela está no erro, ela não vai conseguir entender o que é a graça. Então, para que a graça possa ser graça de verdade na vida de alguém, a pessoa precisa olhar para a sua vida, entender que está em pecado, se arrepender, e aí sim ela vai entender a grandeza da graça de Deus. Não foi assim com a gente, irmãos? Quem aí, quando aceitou a Jesus,
não se sentiu pecador, perdido no pecado? Todos nós. Por isso nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque nós vimos o nosso pecado. Hoje a sociedade está trabalhando para que as pessoas não vejam o seu pecado, ou seja, isso não é pecado. Como que a pessoa vai se converter a Cristo se ela não sabe se ela é pecadora? Ou se ela não tem pecado, né? Então nós precisamos dizer que pecado é pecado, né? Isso é pecado, e se não for abandonado, rejeitado diante de Deus, não vai subir, não vai receber a salvação. Então essas coisas nós precisamos pensar, né? Então nesse momento eu quero chamar o Rodrigo aqui, quero que os irmãos fiquem em pé, nós vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado pela Tua presença em nosso meio, obrigado pelo Teu agir em nossas vidas, obrigado pela Tua palavra que sempre está falando ao nosso coração. Nessa noite, meu Pai, usa o Rodrigo, que estará, ó Deus, sendo o porta-voz do Senhor, para trazer também uma mensagem aos nossos corações. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus.